Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Vamos começar, então, um novo capítulo aqui na igreja, uma nova série que eu espero que edifique a todos e fale ao coração de cada um de nós, como igreja, como irmãos. Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. A partir do verso 33. Todos abriram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Irmãos, coração. Talvez é uma palavra que todos nós já sabemos o que significa, talvez nós já temos em mente o que pode significar coração. Para nós, coração é sentimento. Para o homem moderno e contemporâneo, coração é paixão. Talvez para o homem moderno, coração significa amor. Você amar algo, você desejar algo, você ser apaixonado por alguém. Isso é o que o homem moderno talvez tenha em mente com a palavra coração, o sentimento. Mas quando a Bíblia fala de coração, meus irmãos, ela está falando de algo muito mais profundo. Quando a Bíblia fala da palavra coração, que no hebraico significa lev, ou leb, né? Ou no grego significa cardia, por isso que fala, né, muito do cardiovascular, aquelas coisas. A palavra cardia é no grego e a palavra lev é no hebraico. E toda vez que a Bíblia usa essas duas conotações, ela está falando de algo muito mais profundo. A Bíblia, quando ela fala de coração, ela não está falando de sentimentos simplesmente, ainda que inclui também, mas ela está falando da totalidade do ser humano. Sabe aquilo que você pensa? Sabe aquilo que você fala? Sabe as suas atitudes? Sabe os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções? Ou seja, a integridade do seu ser. Se a gente fosse resumir o homem na sua totalidade imaterial, nós falaríamos de coração. E é exatamente essa terminologia que a Bíblia usa. E nessa série Raiz do Coração nós vamos explorar aquilo que há de mais profundo do nosso âmago, aquilo que há de mais profundo do nosso ser. E não sei se os irmãos notaram, mas no texto que a gente leu, Jesus compara frutos, árvores, fala de palavras e coração. Basicamente essas 4 palavras têm que estar em mente de você essa noite. Então você vai lembrar de árvore, você vai lembrar de frutos, você vai lembrar de coração e você vai lembrar de palavras. E tudo isso tem a ver com essas raízes profundas que estão lá dentro do nosso ser. E como a Bíblia se refere ao coração, por vezes no Antigo Testamento, ela fala da totalidade do que o homem oferece para Deus. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, metaforicamente, sobre coração, está falando do centro da vida espiritual do homem. O seu ser interior, significando literalmente, irmão, se a gente pegar a palavra coração, significa assim, algo no centro. O que você tem no centro do seu coração? O que você tem no centro do seu ser, do seu âmago, da sua vida? E na Bíblia, coração fala de intenções sérias do povo de Deus, a integridade do ser humano. 2 Crônicas 11, Eclesiastes capítulo 1, Provérbios 23. Vários textos da Bíblia nos mostram isso, e o coração exerce então um papel muito importante na nova aliança. Jeremias fala que Deus há de escrever a lei do Senhor no coração do seu povo, ou seja, de forma figurada, uma centralidade. Resulta em conhecer e temer a Deus, a certeza da vinda da pessoa do qual nós estamos devotando. Coração, irmãos, fala daquilo que você se prostra, que você adora, que você ama, que você dedica. Então, não adianta nada você falar que ama a Deus, que ama a sua esposa, se você não dedica-se àquilo, se você não tem uma devoção daquilo ali.
Você fala que ama sua esposa, mas não investe dinheiro nela. Você fala que ama a Deus, mas não investe tempo nele. Você fala que ama a igreja, mas não serve a igreja. Do que adianta meras palavras? E Jesus fala que nós seremos condenados por elas. Nós seremos julgados pelas nossas palavras. E coração significa um resultado de conhecer e temer ao próprio Deus. A certeza de uma nova aliança plantada na sua alma. O coração é a transformação de tudo que é claramente obra de algo enraizado do seu ser. Essa transformação do homem. Um povo que de fato faz ou não faz. Aquilo que Deus vai mover na sua lei, substituindo aquilo que a gente chama de coração de pedra por um coração de carne. A palavra nos exorta a rasgar o coração, Joel capítulo 2. A palavra nos exorta a considerar o nosso coração, Ageu capítulo 1. A palavra de Deus nos propõe que nós devemos ter um novo coração, Malaquias capítulo 2. Ou seja, irmãos, coração é tudo. Se a gente pudesse resumir a palavra de Deus, considerando o homem no seu ser completude, é coração. E o coração então, meus irmãos, na Bíblia também expressa emoções. O coração grita, conforme o Salmo 84. O coração canta de alegria, ele se regozija, conforme o Salmo 16, Salmo 33. O coração, então, é algo que nos guia, algo que nos direciona. Se você investe tempo, dinheiro, emoções, qualidade da sua boca, qualidade do seu estudo, tudo tem a ver com o coração. Pessoas estudam para ganhar mais dinheiro, talvez porque o seu coração está ali. Pessoas dedicam o seu tempo para ganhar dinheiro, o coração dela possivelmente está ali. Ela se curva ao dinheiro, ela se devota ao dinheiro, provavelmente o coração dela está ali. Ou seja, no que você mais gasta sua energia, tempo, dinheiro, estudo, finanças, o seu ser. E Salomão, quando pede um coração sábio, como a gente leu aqui no último texto da palavra de Deus, 1 Reis capítulo 3, fala que quando Deus dá aquele coração sábio para Salomão, sabe o que significa? Literalmente ali, um coração que ouve, um coração que está atento, um coração que escuta. E biblicamente o coração então torna-se algo mais significativo da natureza do homem. Na Bíblia praticamente toda a função imaterial do homem, sabe aquele que você não pega? Sabe aquele que você não apalpa? Mente, vontade, emoções, desejos, paixão, tudo isso é atribuído e apontado para o coração. E biblicamente, corações têm três personalidades na palavra de Deus: emoção, pensamento e vontade. E todo esse espectro humano do coração, irmãos, é atribuído a esse órgão para nós que parece fisicamente real para nós, né? Que a gente ouve, sente, bate, mas que espiritualmente ele é profundo, ele tem raízes. Imagine que a gente tem essa árvore aqui atrás de mim, e quando a gente pega essa árvore, a gente vê basicamente os frutos dela, não é verdade? Se essa árvore pudesse produzir alguns frutos, elas estariam manifestadas aqui nas suas pontas. E é o que a gente chama nada mais é do que a manifestação da minha cosmovisão da vida, como eu enxergo a vida. Mas não adianta nada eu querer mudar esses frutos dessa árvore se as raízes dela não forem alteradas. Não adianta nada eu querer mudar aquilo que eu estou vendo, né? Vamos deixar de fazer essa pessoa fumar um cigarro. Vamos deixar ela ser livre das drogas. Vamos deixar que ela beba, que ela bate na esposa. Não adianta nada eu tentar mudar os frutos se a raiz continua igual, se a raiz continua a mesma. Não há condições, irmãos, de uma planta ser alterada biblicamente se a raiz dela também não for profundamente alterada. E o fato é, irmãos, que o coração nada mais é do que esse reflexo de um homem interior que é manifestado no seu exterior por meio dos seus frutos. Isso tem a ver, meus irmãos, com um coração como sede da força do homem, aquele que se emprega toda a sua energia. Quando o coração, então, é fortalecido pelo homem interior, ele é renovado, vivificado, conforme os Salmos nós vemos isso. O coração, então, é a sede das emoções, que nos traz alegria ou dor, conforme Provérbios 14, conforme Deuteronômio 28. O coração é a sede do entendimento, do conhecimento, das forças e dos poderes racionais, 1 Reis capítulo 8. É aquilo que sai do coração, ou seja, a sua origem, a sua intenção, bem ou má, de fato é conforme 1 Reis capítulo 8 também. E aqui, irmãos, nós estamos falando então do homem como um todo.
Se nós falamos de coração, achamos que é só esse órgão, nós não estamos falando desse órgão, nós estamos falando de um homem completo. E esse homem completo, meus irmãos, vai se reverenciar, vai adorar alguma coisa. E nós sabemos que a idolatria, nós já falamos isso aqui, é algo muito mais sutil. A idolatria não é uma estátua que você tem em casa, um santo que você tem. A idolatria não é uma imagem que você adora e se prostra. A idolatria é algo muito sutil do nosso coração. É tudo aquilo que você está devotando tempo, dinheiro, esforço, saúde, emoções, prazeres, vontades, todo o seu ser. E um coração escravizado pelo pecado significa então que ele está totalmente escravizado, não só uma parte dele. Ninguém, meus irmãos, pode entender o seu próprio coração ou mesmo mudá-lo, porque só cabe a Deus essa mudança. A mudança de um coração não sou eu que vou lá e imponho. A mudança de coração não sou eu que vou lá e determino. Não é eu que vou lá e faço isso. É uma obra sobre-humana. Como a gente já sabe, né, casado há muito tempo, você não muda ninguém. O fato é que só Deus pode fazer isso. Porque somente Deus pode revelar as coisas escondidas no coração do homem, conforme 1 Coríntios capítulo 4. Só Deus pode examinar de fato o nosso coração, Romanos capítulo 8. Só Deus pode testar o nosso coração, 1 Tessalonicenses capítulo 2. E é por isso então que o coração do homem, só Deus sonda. É como aquele que Freud, né, usou certa vez como aquele iceberg, né, onde ele mostra o ego, o superego, né, e todas aquelas 3 etapas lá que eu não lembro agora, o id, enfim, tudo aquilo ali que Freud tenta explicar, a palavra de Deus já falava há muitos anos. O que a gente vê do iceberg, que essas folhas talvez superficiais, há uma totalidade, raiz muito mais profunda do qual a gente não enxerga. Não sei se os irmãos sabem, mas as árvores do cerrado, ela tem uma coisa muito curiosa. O cerrado, a gente vê uma árvore baixinha, né, por fora. No cerrado goiano, a gente vê uma árvore retorcida, com folhas ásperas, com uma casca grossa, meio baixinha. Só que, irmãos, existe toda uma floresta por debaixo daquele que você não está enxergando. Raízes profundas, densas, que irradiam para buscar água num solo que passa 4 a 5, até 6 meses sem chuva, está ali para baixo. E a gente não está enxergando. Existe toda uma floresta por debaixo daquele terreno, né, cheio de pedras, seco aparentemente, há toda uma floresta por debaixo ali que a gente não pode enxergar. Aquilo ali é o coração humano. E a conversão, irmãos, ocorre exatamente ali. É no coração do homem que a palavra de Deus penetra. No coração que a palavra de Deus vai lá e atinge e todo o seu ser é transformado. E a conversão, meus irmãos, acontece ali. É ali que acontece a fé, mediante a vontade e o desejo do coração humano, mas é ali também que há o endurecimento, e é ali também que há a rejeição do próprio Deus. Então, se a gente acha que Deus nos mudou no nosso coração interior, é ali que profundamente pessoas não são mudadas, pessoas não são alteradas, pessoas que parecem ser tão endurecidas para com a palavra de Deus. Você prega, e ela está com o coração endurecido. Você fala, e parece que nada muda. Irmãos, o fato é que nós não podemos deixar e permitir que o nosso coração seja endurecido. Esse é o cuidado maior que você tem que ter. Porque conforme diz Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde do seu coração, porque é dele que vão proceder as fontes da sua vida. O que você tem transformado esse culto aqui? Será que você tem transformado ele numa mera religiosidade aos domingos? Você fala que ama a Deus? Se eu perguntar aqui para você, talvez você diria isso: pastor, eu amo a Deus com todo o meu entendimento, alma, com todo o meu ser. Mas será que isso é manifestado? Você está falando que nas raízes do seu coração você ama a Deus, mas quais têm sido os seus frutos? Quais têm sido os frutos da manifestação de Deus para com você? Você fala que ama o seu irmão, mas você não tem nenhuma atitude no seu coração para que isso demonstre frutos. Irmãos, uma questão é você falar que ama a Deus, outra coisa é você mostrar na integridade do seu coração esse amor. Uma coisa é você falar que você ama o seu irmão, outra coisa é você mostrar na integridade do seu ser este amor. E a questão de amar ao Senhor mais do que todas as outras coisas, será que é verdadeira mesmo do seu ser? Porque tem hora que a gente tem que estar mandando a igreja orar. Olha, vai ter o relógio de oração, então ora em casa. Será que você ama a Deus mesmo de todo o seu coração?
Será que a integridade do seu ser, tempo, dinheiro, força, emoções, tudo isso está ligado de fato ao amor a Deus e ao próximo? Você fala que você ama a igreja, mas a gente tem que insistir para você vir em programações. Você fala que ama a igreja, mas você não serve aos irmãos. Por que a gente tem que insistir para as pessoas servirem a Deus e a igreja? Por que a gente tem que insistir para as pessoas servirem ao próximo? Significa, irmãos, que talvez você não ama a Deus. Eu não quero ser duro, eu não quero ser rude, é uma avaliação entre você e o Senhor. Porque se só Deus pode sondar o seu coração, quem sou eu, entre aspas, para dizer isso? Mas a palavra de Deus nos dá alguns sinais, e esses sinais nós vamos ver de acordo com o contexto do texto que a gente leu. Quando Mateus escreve esse evangelho, o objetivo é tratar de doutrinas do reino de Deus. E essas doutrinas, meus irmãos, é o centro da mensagem do evangelho de Mateus, e aqui está o centro do evangelho de Mateus, o próprio coração do homem. E falar de coração parece ser algo subjetivo, não é? Se eu falasse de coração, seria algo tão subjetivo aqui para nós? Mas como que a palavra de Deus trata objetivamente coração? Frutos, evidências. Frutos que aparecem. O coração está ali, é verdade. Eu não vejo a raiz do seu coração. Eu não estou vendo a raiz dessa planta. Mas os frutos eu posso ver. Os frutos são manifestados. Não é que os frutos vão te salvar. Não é porque você está vindo à igreja todo domingo que isso vai te salvar. Não é porque você está, aparentemente com um fruto vistoso que vai te salvar. O que te salvou é uma raiz saudável. O que te salva é um coração verdadeiro, renovado e novo. Mas isso é manifestado. Eu posso ou não ver. Logo, quando a gente trata de coração, irmãos, por mais que pareça ser subjetiva as coisas, a Bíblia nos deu 2 elementos aqui verdadeiros dessa subjetividade. Quais são esses 2 elementos? Frutos e palavras. Resumindo, palavras e obras. É mais ou menos aquilo que o pastor Davi usa, no seu slogan lá da rádio, palavras e obras. Um coração novo, um coração em Deus, um coração restaurado e um coração que está de fato mudado por Deus, essas 2 coisas, palavras e obras. Se as suas palavras não estão manifestando o amor de Deus, se as suas obras não estão manifestando o amor de Deus, significa que você não tem um novo coração voltado para Ele. Palavras que saem da boca, obras que são manifestadas por meio de nossos frutos. Logo, quando tratamos a respeito do coração, estamos falando de palavras e obras, e isso aqui tem que estar gravado no seu coração. Você quer que Deus sonde o seu coração? Você quer que o Espírito Santo sonde? Você vai evidenciar isso por meio da sua boca e por meio das suas atitudes. Não tem como, irmãos, não tem como. Como a gente já viu aqueles 4 estágios do amor, Tem gente que fala, aliás, tem gente que não fala que ama, é indiferente. Já tem gente que só fala que ama. Já tem gente que fala que ama, mas age, de uma certa maneira escusa com interesses. Qual que é o estágio que a gente precisa? A gente tem que falar que ama, a gente tem que agir que ama, e a gente tem que ter a intenção verdadeira que ama, uma intenção correta. E o resumo desse texto que a gente acabou de ler é isso mesmo, palavras e obras. Palavras e obras vão manifestar o que está na sede do seu coração. Aquilo que vai ser materializado. Aquilo que aparentemente é subjetivo, Emoções, pensamentos, mente. Aquilo que parece ser subjetivo, que está no meu coração, é manifestado objetivamente por palavras e obras. E Jesus adverte, meus irmãos, nesse texto aqui, qual que é o contexto? Se os irmãos voltarem aqui, não precisa ler, mas a gente vê, por exemplo, que Jesus mostra que é Senhor do sábado, Ele faz a cura de um homem da mão ressequida lá naquela sinagoga, depois Ele vai falar, vai expulsar um endemoniado, e naquele momento que o endemoniado é expulso, o que os fariseus falam? Esse aí expulsa por meio de Belzebu. E aí Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais haverá perdão. Depois dele falar tudo isso, ele vai falar sobre frutos, e palavras. O que sai da boca e o que é manifestar de frutos. Resumindo, meus irmãos, esse texto é muito ligado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, é um texto logo a seguir daquilo que os fariseus cometeram. Os fariseus mostraram por suas palavras e obras que eles de fato não querem nada com as coisas de Deus. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o tema aqui da nossa mensagem, mas é aquilo que talvez nós tememos. Talvez pessoas até acham que cometeram esse pecado, mas isso só vai ser manifestado
através de suas obras e suas palavras. Um exemplo disso é que quando a gente quer transformar pessoas externamente, a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a realidade interior dela não mudou. É como uma caixa d'água. Imagine que nós estamos aqui na igreja e a Cida vai cozinhar ali, Cida, e você abre, a torneira está suja. Está saindo água muito suja. E aí a Cida vai lá e limpa a torneira. Ela pega um pano, pega uma escova, pega uma bucha e tenta lavar aquela torneira. Só que a torneira continua saindo água suja. Ela abre a torneira e parece que a água suja continua. Por que a água suja continua? Porque a fonte deve estar suja. Então ela pensa, pode ser a caixa d'água. E quando ela vai na caixa d'água, ela abre a caixa d'água está muito suja. Ou seja, do que adianta, meus irmãos, eu lavar a torneira se a fonte continua jorrando, uma água suja? A caixa d'água é o nosso coração. E a boca é essa torneira. Não adianta nada eu tentar limpar a minha boca, o meu exterior, os meus frutos, se a fonte, se a caixa d'água continuar suja. Eu preciso então dessa mudança. E Mateus nos alerta que esse pecado do qual os fariseus cometeram, houveram manifestações de frutos e palavras. E Jesus fala sobre árvores e frutos e raízes. E a palavra, na verdade, aqui, árvores e frutos, manifesta, meus irmãos, tudo aquilo que é visível. Tudo aquilo do qual eu posso ver. E aí eu volto a te dizer, o que eu estou vendo de você é um amor que se manifesta a Deus mesmo? O que eu posso visualizar nos seus frutos é uma oração que você ama a Deus? É um tempo de dedicação a Deus? As suas obras manifestam de fato alguém que serve às outras pessoas? Alguém que ama as coisas de Deus? No original, irmãos, essa frase quer dizer literalmente, façam a árvore boa e o seu fruto bom, e façam a árvore doente e o seu fruto será doentio. Por isso, aqueles que falam que são piedosos, mas a sua piedade não demonstra na sua conduta, são mentirosos. O fruto é doente e comprova que a raiz também é doente. Os fariseus produziam um fruto doentio, linguagem blasfema. Eles não manifestavam as obras de Deus, isso mostrava a enfermidade do seu coração, e Jesus estava ciente daquilo ali. E ao estar ciente daquilo ali, ele usa essa metáfora agrícola de uma árvore podre que está com as suas raízes comprometidas. Se um fazendeiro quisesse produzir bons frutos, o que ele tinha que fazer, irmãos? Fertilizar aquela árvore, cuidar dela. Mas ele só manteria aquela árvore saudável para colher bons frutos saudáveis se a raiz estivesse boa. Logo, a qualidade de uma árvore só é conhecida quando começam a manifestar os seus frutos doentes. Ele já viu que foi uma tarefa quase que perdida por causa das suas raízes. E os fariseus estavam mostrando isso. Então, como você pode falar coisas boas se você é mau? Como pessoas caídas, repletas de ódio, de veneno, podem expressar com palavras os seus frutos? As pessoas são incapazes de dizer coisas boas é por causa das suas raízes. As pessoas, não adianta querer controlar a boca delas, não adianta querer ter um método terapêutico secular, se o seu coração não for regenerado. Entende isso? Logo vem aquela famosa frase, a boca fala o que está cheio, o coração. E a gente tem uma tendência de associar coração com o cérebro, né? Falei sem pensar. Achamos que as palavras estão refletindo o nosso pensamento, mas, irmãos, as nossas palavras refletem uma força motriz por detrás, muito mais profunda, que é o nosso coração, é o âmago do nosso ser. E talvez uma conversa com um homem ou com uma mulher vai revelar o seu estado, o estado do seu coração, a profundeza da sua alma. Portanto, palavras não são insignificantes, pelo contrário, elas mostram raízes profundas, o âmago, o cerne da existência de alguém. A própria carta de Tiago nos revela isso, que a língua é um órgão tão pequeno, mas que põe em chamas até mesmo uma grande floresta, e que causa danos gigantescos. Ou seja, palavras e frutos revelam nada mais do que um coração. Nossas palavras são uma radiografia, como a gente tira uma ressonância, uma radiografia do nosso coração. A contínua maldade do homem, ela é baseada como? Palavras e obras. O endurecimento tem a ver exatamente com aquilo que vai no seu coração. E um exemplo clássico disso é o faraó.
Por causa do endurecimento do próprio faraó, ele manifestou através das suas palavras e obras que não libertaria o povo de Israel. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando o coração está cheio de boas intenções, quando o homem mostra-se piedoso, isso é manifestado através de suas palavras e suas obras. Tudo isso, meus irmãos, mostra mais cedo ou mais tarde um coração. Irmãos, quer conhecer alguém? Eu sei que tem aquela famosa frase, né? Dê-lhe dinheiro e poder que você vai conhecer alguém. Mas, biblicamente, conhecer alguém significa veja o que ele fala, veja quais atitudes ele tem. Atitudes e obras. Isso mostra o que está no coração. Então, meus irmãos, o fato é que alguns crentes têm uma certa superstição. Eu já vi crentes que pensam assim, nossa, eu não vou comer isso aqui lá na Bahia, né? Vamos visitar a Bahia. Eu não vou comer isso na Bahia não, porque esse acarajé pode ter sido consagrado a Iemanjá. Eu não vou comer tal coisa, porque tal coisa, porventura, pode ter sido consagrada num terreiro de Umbanda. Eu não vou comer tal coisa, porque pode ter sido, de alguma forma, sei lá, vai me contaminar, né? Mas o que a palavra de Deus fala, irmãos? Mateus capítulo 15, versos 10 e 11. E chamando assim a multidão, Jesus lhe disse, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, isso contamina o homem. Eu sei que a gente tem uma certa superstição em relação a essas coisas, mas irmãos, o que nos contamina é o que sai da nossa boca. Eu sei que a gente fica com a superstição, se aquele negócio está envenenado ou não, foi consagrado ou não, mas o que sai da boca é exatamente o que está vindo do coração e contaminando o homem. E aquilo que falamos a respeito da nossa boca, vai de fato não só declarar o que a gente é, mas o que a gente sente. Isso não vale só das palavras, mas das redes sociais. Talvez você não está verbalizando nada, né? Talvez você não está falando nada ali, mas o que você anda digitando nas redes sociais? O que você anda escrevendo no seu WhatsApp? O que você manifesta através do Twitter, do Facebook e do Instagram? Pode não ser a sua boca, mas aquilo ali é a manifestação da sua boca. E talvez você está dizendo coisas duras, coisas ímpias até, e coisas que estão te contaminando. Talvez você não está com a boca maligna, mas os seus dedos talvez estão malignos, manifestando os desejos do seu coração. Talvez nós alimentamos fofocas, páginas e mais páginas, como foi, desvendado há um tempo atrás, aquela menina que suicidou, tudo por detrás de uma página de fofoca de rede social, fez com que aquela menina tirasse a própria vida. O caso está na polícia, a polícia fala que ela maquiou alguns prints de tela, mas isso não tira o fato de que ela suicidou e que aquele evento do suicídio daquela menina teve a ver com as redes sociais. Mas quantas fofocas nós alimentamos pela TV ou pela internet? Será que isso tem sido o nosso alimento? Será que é isso que está no seu coração? Você se alimenta dessa podridão, dessas carniças que estão por aí, pela TV e pela internet? Saiba de uma coisa, irmãos, você prestará conta diante de Deus. Essa palavra aqui que eu posso falar para você pode estar saindo pelo seu ouvido, entrando por um e saindo pelo outro, né? Você não precisa prestar contas a mim. Você não precisa vir amanhã aqui no conselho da igreja e se arrepender de seus pecados. Mas diante de Deus, a palavra de Deus afirma nesse texto que o bom homem tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. E assim como a árvore produz os maus frutos, o homem mau, por possuir um tesouro ruim, tira desse coração coisas ruins. E aqui vem aquela ideia errada de que nós somos essencialmente bons. Não, irmãos. Como diz o Paul Washer, nós somos todos Hitlers em potenciais. Se Jesus não fosse nos salvar pela sua misericórdia, qualquer um de nós poderia ser um Stalin, um Hitler em potencial. Mas você pode falar assim, não, pastor, jamais eu seria assim. Bom, talvez porque você não teve a oportunidade de Hitler e Stalin. Talvez porque você nunca teve a oportunidade de ter o poder nas mãos. Talvez porque você não esteve na União Soviética daquela época, no regime comunista. Talvez se você tivesse tido a oportunidade, você agiria como eles. Porque na essência nós todos somos maus, mas pela misericórdia de Deus somos alcançados e um coração transformado. Paulo afirma que o homem natural é como aqueles lábios que escrevem, não há um justo, nenhum sequer, Romanos capítulo 3.
E aqui eu vou falar uma frase que pode confundir a sua cabeça, mas eu vou falar ela bem pausada para você entender. Diga assim, olha, eu não sou pecador porque eu peco. Eu não sou pecador porque eu peco. Exatamente, pecamos porque somos pecadores. Tem uma diferença na natureza, né? Eu não me transformo em pecador porque eu estou pecando continuamente, não. É porque eu peco continuamente a minha natureza manifestada. Ou seja, mas aquele que nasce do Espírito Santo, nasce para uma retidão nova, nasce com um coração novo. O fruto do Espírito, meus irmãos, é bondade, conforme Gálatas capítulo 5. O Espírito Santo trabalha e nos molda a imagem de Cristo, transformando o nosso coração para produzir bons frutos. E aí o texto vai caminhando para o encerramento, dizendo o seguinte, irmãos, nós vamos dar conta de nossas palavras no dia do juízo. E o que quer dizer o texto aqui? Palavras frívolas, ou algumas palavras inúteis, né? O texto que eu li aqui está palavras inúteis no versículo 36. Essa expressão, palavra frívola ou inútil, significa palavra sem valor. Aquele que indica que toda palavra descuidada, impensada, que nós proferimos, nós vamos dar contas dela no juízo. Meus irmãos, se Deus vai nos julgar diante das nossas palavras ditas deliberadamente, significa que nós temos que pedir perdão pelas essas palavras impensadas, para que Deus não as leve em consideração no dia do juízo final. E essas palavras vazias não só são palavras malditas, são palavras muito sérias, do qual você não honra. Por exemplo, um voto no casamento. Você disse que honraria aquele voto, você fala diante de Deus, diante das pessoas que cumpriria aquela palavra, mas de forma vã, de forma frívola, de forma inútil, você não honra aquele compromisso? Você, na verdade, diz para um e para outro, não, eu prometo, eu vou na sua casa tal dia, não, eu prometo, eu vou cumprir isso para você, e você simplesmente esquece, sem sequer se cumprir com aquela palavra. Saiba disso, meus irmãos. Se você espelha a imagem de Cristo, você deveria espelhar um cumprimento da palavra, porque Deus falha com a sua palavra, sim ou não? Não falha. Se Deus não falha com a sua palavra, você deveria falhar? Se Deus promete e cumpre, você promete e não cumpre, você está espelhando a Deus? Houve certos momentos da minha vida, meus irmãos, que de fato eu disse para algumas pessoas que eu faria alguma coisa, mas não fiz. Nestes casos, as minhas palavras foram vazias. Quantas pessoas eu prometi visitar? Quantas pessoas eu falei que ia levar uma cesta básica? Quantas pessoas eu falei que ia estar orando e não orei? Tais palavras serão trazidas diante de Deus no dia daquele julgamento, e eu prestarei contas delas. Essas mesmas palavras nos justifica ou nos condenará. E no dia do juízo, meus irmãos, a gente vai proferir palavras que serão levantadas contra nós mesmos. É como se Deus passasse um filme, né? Palavras vão testemunhar contra nós mesmos. Ou seja, não vai ter desculpa. Vai ser você mesmo se autocondenando. Porque palavras podem trazer vida ou morte. A nossa língua tem poder de dirigir como um leme do navio, como um freio de um cavalo. A língua pode ter fontes de águas doces ou amargas. Precisamos usar nossas palavras para abençoar e não maldizer, para edificar e não falar da vida alheia, não para denegrir, mas para promover o bem, não para espalhar o mal, mas para a glória de Deus. E palavras nós usamos para ferir, machucar, maltratar, mas elas não ficarão impunes diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal dos homens pode até passar, mas do de Deus não. Isso não significa, irmãos, que você é salvo pelas suas obras, tá? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Tudo que eu falar certinho, eu vou ser salvo pelas minhas palavras. Não é isso. A salvação aqui é uma manifestação das suas palavras. As suas palavras manifestam se você é salvo. As suas obras manifestam se você é salvo. Os seus frutos manifestam a sua raiz. Portanto, no dia do juízo, o Senhor vai avaliar quem pertence a Ele ou não. Então, nós não somos salvos pelas essas obras, mas ela é apenas uma manifestação delas. Concluindo, por essa razão, irmãos, que nós estamos estudando daqui para frente, raízes do coração. Por quê? Só uma mudança radical no nosso coração pode trazer uma mudança real, permanente. Só um coração transformado pode, de fato, trazer uma transformação perpétua, contínua, verdadeira.
Cada pessoa vai ser responsável pelos seus frutos e pelas suas palavras. Cada pessoa vai se prestar conta diante de Deus das suas obras e daquilo que disse. Cada um é plenamente responsável pelo que faz e pelo que fala. Mas Deus, somente Deus, pode ter a capacidade de te mudar hoje. Você não vai avaliar ninguém. Você não vai avaliar o próximo. Você vai avaliar como estão as raízes do seu coração hoje. E hoje, então, é dia de arrependimento. Hoje é dia de você avaliar as raízes do seu coração. Hoje é dia de você pedir um novo coração a Deus. Hoje é dia de você pedir uma alteração profunda, real, do âmago do seu ser, como a gente viu o que significa a palavra coração, biblicamente falando. E aqui, irmãos, o Senhor está sempre disposto, desejoso de forma gratuita a manifestar aos homens essa graça e esse perdão. Porque só Jesus pode mudar esse âmago do nosso ser. Só Jesus pode mudar essas raízes. Só Ele pode transformar uma árvore e transformar aquilo que nós estamos fazendo e falando. Sobretudo, o que você deve guardar, deve-se guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O seu coração está vivo ou está morto? O seu coração é de carne ou é de pedra? O seu coração ama as coisas de Deus? Ou você só fala que ama, mas os seus frutos são diferentes?